Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Deus nos abençoe. Mais uma reflexão sobre a Bíblia. Antes de fazermos a reflexão, quero ler em Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração, permanecei na pregação. Isso aqui vem trazer um consolo para nós. Alegria, paciência e perseverança. Precisamos de oração, porque há tribulações e nós precisamos de esperança. Um texto tão pequeno, tanta profundidade. Que levamos uma vida de oração, de busca a Deus, porque as dificuldades são muitas. Querendo parabenizar vocês que fizeram aniversário e que confie em Deus. Você que está passando algum problema, ou seja, de saúde, ou financeiro, ou familiar, tantos problemas, né? Ou doenças mentais e físicas, comportamentais, alguém que está viajando. Orar a Deus para que haja uma cura para essa epidemia, nessa pandemia, que a gente tenha esperança, que até hoje não foi, né, achou uma cura definitiva, alguma solução, e está muito grave, que a gente para das brigas, dos conflitos e vamos orar a Deus e pedir uma solução. Que Deus te abençoe, tá bom? Encher o coração de esperança e fé, só assim para a gente vencer as dificuldades. Que Deus nos abençoe. Hoje nós vamos falar sobre Obed-Edom. Tem muitas pregações de Obed-Edom na internet, muitas mesmo. E vamos fazer uma reflexão. Primeiro vamos ler em 2 Samuel 6, de 10 a 12. Lê para nós, Paulo. Então resolveu não transferir mais a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom, em Gate, por 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua família. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi foi até lá e com grande festa levou a arca de Deus da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi. Amém. Você já soube de algo que para uns é bênção e para os outros é maldição? A mesma coisa? A mesma coisa pode ser bênção para um, maldição para o outro. Não é? O automóvel pode ser uma bênção, ele te ajuda muito. Mas ele pode servir para traficar drogas, né? Envolver acidentes. Pessoas que levam multas demais, ao salário todo pagando. Então pode ser uma bênção, mas pode ser uma maldição. E é o mesmo automóvel. Assim foi a Arca da Aliança. Para uns, ela foi bênção. Para outros foi maldição. Então vamos ver sobre Obed-Edom, né? Sobre qual o resultado que teve a Arca da Aliança na vida dele. O tema nosso é Obed-Edom, a Arca da Aliança, bênção ou maldição? A Arca da Aliança, bênção ou maldição? Vamos falar junto? Arca da Aliança, bênção ou maldição? Vamos fazer uma preliminar para a gente entender o contexto, a gente depois volta nesse tema aqui. Obed significa servo, né? Adorador. Servo, adorador. E Obed-Edom é da família de Esaú, os edomitas, né? Então, ele é de Edom, o local. Edom quer dizer vermelho, porque Esaú era vermelho, assim, meio ruivo. Ele e Davi, a Bíblia narra como se eles fossem ruivos. Obed-Edom era geteu, significa que ele era um homem de Gate. Gate, havia 2 cidades em Gate, uma da Filistia e uma em Israel.
mas vamos pegar a melhor interpretação, que esse Gad é de Israel, que ele era judeu, não é? E que ele era da família sacerdotal. A gente vai ver isso por Deus, que ele era um sacerdote. E a arca, né? A arca, nós vamos ver o itinerário da arca. A arca foi para a casa dele, né? E a arca ficou em Kiriat Jearim. E deu aquele problema que a gente viu a última vez, né? Que morreu a pessoa que pôs a mão na arca. E ela pegou de Kiriat Jearim, ela foi para a casa de Obed-edom. Acontece que, por a arca ser muito pesada e Davi não queria andar com ela, a gente crê que era próximo, né? A casa dele, de Obed-edom, perto de Kiriat Jearim. E Kiriat Jearim ficava 12 quilômetros de Jerusalém, né? Não estava tão longe, né? E Davi chegou e falou, pois lá. E lá ela ficou 3 meses. Ele teve 8 filhos, né? Vários netos. Para a gente entender esse contexto, vamos fazer um estudo aqui, rápido. Não vamos demorar hoje, não. Aonde foi que a arca passou e o que ela causou? Né? A gente estudou da última vez, né? O itinerário da arca, mas em outro ângulo. Nós vamos orar no ângulo de bênção e maldição. Por exemplo, ela foi construída no deserto, né? A revelação de Deus, né? Todo o tabernáculo, seus utensílios, no deserto. Então, para Moisés, ela era bênção. Moisés falava com Deus, entrava dentro do tabernáculo e falava, Deus respondia a Moisés entre os querubins, né? Que a arca tinha um propiciatório, que era 2 querubins, um de frente para o outro. E Deus conversava com ele entre os querubins, informava. Então, a arca da aliança para Moisés, que era um homem de Deus, ela era uma bênção. Josué, quem foi Josué? Josué foi que substituiu Moisés. Moisés não entrou na terra prometida, quem entrou foi Josué. E na vida de Josué, ele atravessou o rio Jordão com a arca. A arca foi na frente e as águas se abriram, eles ficaram no meio, o povo atravessou, e a hora que eles saíram, as águas se fecharam. Então, a primeira bênção já entrando em Israel com Josué. Na tomada de Jericó, eles rodearam 6 vezes a cidade de Jericó com a arca, né? E os sacerdotes, 12 parece, o sacerdote na frente, a arca, e no 7º dia eles rodearam 7 vezes e gritaram, e as muralhas caíram. Então, com Josué ela foi bênção. Aí quando ela chegou a Israel, ela ficou em Siló, na casa do sacerdote Eli, com seu filho Ofni e Finéias. E Ofni e Finéias eram os filhos de Eli, eram os aprontadores, né? Vamos falar assim. Eles aprontavam muito, faziam tudo errado. Não tinha reverência com as coisas de Deus, não tinha respeito com as coisas de Deus, comia as carnes que eram assadas, que era ao sacerdote, eles pegavam a carne, comia cru, tomavam das pessoas, vamos falar na palavra, dava cantada nas mulheres, né? E tudo quanto é coisa errada eles faziam. E o Senhor disse para Eli, eu vou te castigar, seus filhos vão morrer. Porque eles não respeitam o que é sagrado, não respeitam as coisas que é de Deus. E você não sabe corrigir seus filhos, você precisa aprender a corrigir seus filhos. E Eli chegou e deu a bronca dos filhos dele, estão reclamando muito de vocês e tal, mas eles continuaram fazendo o que queriam. E houve uma guerra entre os filisteus e Israel, e eles chamaram os filhos de Eli, né? Ofni e Finéias, para que levasse a arca na guerra. Israel perde a guerra e a arca vai para a Filistia, vai para os filisteus, né? Para a Filistia. E lá fica 7 meses. Então,
a arca na casa de Eli foi o quê? Maldição. Por quê? Porque quando eles brigam com os filisteus, eles perdem a guerra e os 2 filhos de Eli morrem nessa guerra. E o mensageiro chega avisando Eli que os filhos tinham morrido. Ele fica muito nervoso, ele era gordo, ele cai de costas da cadeira que estava sentado, quebra o pescoço e morre. E uma nora estava... Não, essa palavra aqui eu vou ficar devendo, mas vamos pôr nora. Ficou sabendo, estava grávida, que o seu filho, nora mesmo, tinha morrido na guerra. Ela pega e morre, mas a criança salva. Então morreram aí 4 pessoas, e a arca dentro da casa deles, porque não souberam respeitar o sagrado, as coisas de Deus, a arca. Então com Eli foi maldição. Aí ela vai para a Filistia, os filisteus, fica lá 7 meses. O templo de Dacon caía, a estátua caía, se levantava, caía. Essa estátua aqui não está certa. Levou para outro lugar, deu tumores, e o povo pediu: tira daqui, porque nós estamos sendo amaldiçoados, sendo castigados. Tirou a arca dos filisteus. Então para os filisteus ela foi maldição, né? Aí ela vai em Bet-Semes. Lá em Bet-Semes, aí os Bet-Semitas curiosos abrem a arca e morrem na hora. Então foi o quê? Maldição. Aí ela vai para Criade Jearim, fica na casa de Ben-Hadad, e o seu filho Eliezer cuida dela, né? E fica lá 20 anos. E esses 20 anos que ela ficou lá, a Bíblia não narra que eles foram abençoados ou não. Foi neutro. Mas acontece que no transporte da arca, né, para Jerusalém, que foi de lá, e os 2 filhos dele, a gente crê que é neto, porque não refere a Eliezer ajudando, talvez fosse o filho, Uzá e Aiô, né, vão levar a arca. Aiô vai na frente, e Uzá, o que acontece com ele? Morre. A arca vira, né, com os bois lá tropeçam, ele põe a mão e morre. Então a arca da família Ben-Hadad, né, Criade Jearim, foi o quê? Maldição. Bom, aí ela chega em Gate. Aí Davi fala assim: não, vamos mandar ela para Gate, lá na casa de Obed-Edom. Deixa ela e a gente vê o que faz, que a gente vai ver na próxima pregação. O comportamento de Davi foi bem diferente com as coisas sagradas. Ele levou a coisa de qualquer jeito e a coisa não deu certo. Você vai ver que ele vai até exagerar. Ele vai fazer coisas que nem era tão necessário, né, que a lei não pedia. E fica na casa de Obed-Edom, fica lá quantos meses? 3 meses, né? Fica perto de Criade Jearim, que a gente imagina, 12 quilômetros de Jerusalém. E na casa de Criade Jearim, ela foi uma bênção. De Obed-Edom. Na casa de Obed-Edom, né? Lá em Gade. Foi uma bênção. Tudo deu certo para ele, as plantações, o gado, foi assim, como diz o outro, foi um sucesso. O sucesso foi tanto, a bênção foi tanta, que começou as pessoas notarem. Vocês estão observando lá, Obed-Edom, o que está acontecendo? Foi tanto que o pessoal chegou aos ouvidos de Davi: a arca está na casa de Obed-Edom, e é só milagres e bênçãos. E nós perguntamos: por que bênçãos na casa de Obed-Edom? E na casa, né, de outros não foi bênção. De Eliezer não foi bênção. Em Bet-Semes não foi bênção. Com os filisteus não foi bênção. Com Eli, o sacerdote, não foi bênção. E com Obed-Edom foi bênção. Será que a arca vai com a cara da pessoa? Eu gostei da cara do Obed-Edom, vou abençoar. Não. Então a gente vai dar uma estudada na vida de Obed-Edom, né? Você vai ver que o comportamento de Obed-Edom é bem diferente dos outros, né?
A Bíblia fala assim, tem umas passagens aqui, peguei uns comentários e eu peguei algumas passagens, então vou ser rápido. Obed-edom se tornou guarda do templo. Ele amava tanto a presença da arca, que ele se tornou guarda do templo. Alguns estudiosos dizem que ele era família sacerdotal. Talvez tenha outro Obed-edom, mas também relacionado ao templo. Uma época diferente, mas relacionado ao templo. Também foi levita por pouco tempo, guarda a área ali, voltou, quando voltou a Jerusalém. Então ele foi levita. O que foi levita? Então os textos que falam que ele foi músico. Então ele dedicou a sua vida ao sacerdócio, depois que essa arca foi para a casa dele. Então o que nós podemos chegar à conclusão? Que Eli, Obed-edom, foi uma pessoa que tratou a arca com dignidade, como Moisés tratou, como Josué tratou, e como ela foi bênção na vida dele, ela foi na vida de Obed-edom, porque pegou o sagrado e tratou como sagrado, com respeito. E Obed-edom envolveu tanto, e obedeceu tantas as regras, foi só 3 meses, que aquilo ali envolveu a vida dele. Aquilo envolveu o ser dele, ele não queria outra coisa, a não estar próximo da arca. Isso é apaixonar por Cristo. Isso é apaixonar pelo que é sagrado, porque é de Deus. Está difícil, está complicado, mas eu amo, eu faço aquilo que eu amo. O que está faltando é isso. Está difícil, mas eu gosto, eu não sei fazer outra coisa, eu não penso outra coisa. É as coisas de Deus que me satisfazem. E as coisas dão certo. Havia tinha um músico que tocava um instrumento e um tipo de música que quase ninguém ouvia. E a mulher perguntou assim, mas você sobrevive disso? Ele falou, sobrevivo. Ela falou, como? Ele falou assim, quando você ama alguma coisa, ela acontece. Eu pensei, não vou esquecer isso nunca. Se você é apaixonado por alguma coisa, isso acontece. Assisti um filme americano, que o sujeito estava desempregado dentro de casa, e ele só pensava em basquete. Ele assistia o jogo, ele sabia tudo, e ele era treinador, foi jogador e tal, e ele desempregado e tudo, mas a mente dele não ocupava para outra coisa. Aí um dia teve lá um time lá que não tinha técnico, não tinha grana, não tinha nada, e precisava de um técnico. Tem um cara aí que é doido, não foi nada. Chamou, você trabalha por tanto, pouco dinheiro? Ele falou, não, trabalho sim. Por que ele aceitou? Porque era a paixão dele. E ele fez esse time crescer muito. Com pouco dinheiro. Porque ele fazia o que amava. Ame as coisas de Deus. Pega um hábito de ler a Bíblia. Lê um versículo por dia. O dia que não der, o outro dia você lê 2. Pega esse hábito que você vai amar. O dia que você amar a leitura da Bíblia, você não quer outra coisa. Porque às vezes a gente não gosta tanto porque não entende. Mas a gente está sempre estudando, a gente está sempre fascinado. A gente está sempre envolvido. E aquilo a gente aprende, a gente quer o quê? Transmitir. E uma das coisas muito interessantes de Obed-edom está aqui em 2 Crônicas, tem umas partes que eu não vou ler não. Em 1 Crônicas 26, 8 diz assim, todos esses descendentes de Obed-edom, incluindo seus filhos e parentes, 62 ao todo, foram homens muito capazes e aptos para o seu trabalho. Outra tradução assim, foram homens sacerdotes. Além dele ser apaixonado pela arca, pelas coisas de Deus, ele envolveu sua família. Ele levou 62. Falou parentes. Filho tinha 8. E só para ser sacerdote era só homem na época. Então, essa parte igual era a mulher samaritana, quando ela soube que Jesus era o Messias, o que é que ela fez? Correu na cidade e trouxe as pessoas. Eu conheci o Messias, eu quero que vocês conheçam. Quando nós não queremos que as pessoas conheçam Jesus, e nós não estamos nem aí para nada, e o tempo que nós temos é outra coisa, e não é as coisas de Deus, é porque você não apaixonou por Cristo. E as coisas não vão acontecer nunca. Você nunca vai ser um bom músico, você nunca vai ser um bom pregador, você nunca vai ser um estudante, você vai ser nada. Você vai ser o Eli, que vai morrer com o pescoço quebrado. Isso é a palavra de Deus, eu não estou inventando, ou acredito ou não.
Se você está levando a coisa de qualquer jeito, sem ficou 20 anos, né? A Bíblia ficou 20 anos na casa de Abinadab, e eles não sabiam como carregava a arca. 20 anos. Não tiveram a menor curiosidade de ler, perguntar, nós temos um objeto sagrado lá, que a gente age com ele. Eles nem olharam para dizer que é raro. Nos Tramor foi um fracasso, foi a morte de alguém. Tocar naquilo que não está preparado, que não sabe o que é. Como é difícil nós fazermos a juventude querer as coisas de Deus. Olhei na praça ontem, estava cheio de jovens, sem máscara, sem nada, e eu olhei e falei para minha mulher, aquilo ali dá quase uma igreja. Mas eles não querem. Eles querem morrer como usar, tocando naquilo que não é sagrado, que é droga, que é sexo discriminado, que é violência, e isso atrai a juventude, mas as coisas de Deus não atraem. E o mundo está de mal a pior. E nesse local tinha uma igreja de muitas pessoas e muitos jovens. Eu falei, não é falta, porque só atravessar a rua ele está na igreja. Mas não. Amém? Está todo mundo assim concentrado. Então Obed-Edom, eu vou ler um texto aqui, da família de Eli, 1 Samuel 20, 30, diz assim: honrarei aqueles que me honram, e desprezarei aqueles que me desprezam. Sabe para quem Deus falou isso? Para Eli. Eli, você não vai ser mais sacerdote, nem seus filhos, nem sua descendente, você foi cortado, porque vocês não me amam e não me honram. Você tem toda a oportunidade, a arca na sua casa, seus filhos como sacerdote, você não deu valor, você está fora. E estava fora mesmo. Você sabe por que tem muita coisa ruim? Porque as pessoas não acreditam. Porque o Brasil está tornando o centro dessa pandemia de mortes e contaminações. Porque as pessoas não acreditam. São Paulo bateu recorde de novo, 300 e tantos. As pessoas não estão usando máscara, as pessoas não estão tomando cuidado, porque elas acham que nunca vai acontecer, e brinca com aquilo que é perigoso, brinca com a sua vida. A pessoa começa a fazer racha com o carro, começa a tomar droga em excesso, um dia a casa cai, porque a gente não acredita. Eu gosto sempre de falar isso, a gente nunca acredita que pode acontecer o pior. Motoqueiro vê o outro acidentado e sai louco, cansado de ver isso. Você não está vendo que o outro foi acidentado? Está lá o corpo bombeiro, aquela coisa toda, e ele parece que não enxerga. O outro vê o colega morrer de overdose, no outro dia ele está consumindo droga. Aquele, como chama lá em São Paulo, onde eles consomem droga, lá no Cracolândia. Você já viu quantas pessoas já viram morrer lá? Assistiram? E levantam no outro dia e vão para lá. Eles apaixonam pela droga. E nós não apaixonamos por Cristo. Essa paixão não nos alcança. Jesus contemplou no templo que a gente passou aqui, né, que os meninos estão desenhando. Ele disse assim: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós o tendes convertido em covil de ladrões. Ele chega no templo e começa a derrubar tudo, o dinheiro, os animais, espalha tudo, porque estava fazendo da casa de Deus o quê? Comércio. Muitas vezes nós fazemos da casa de Deus entretenimento, fazemos da casa de Deus local de passear, que nem isso a pessoa vai fazer mais, porque hoje tem internet, prefere ficar. Nós fazemos daquilo que é sagrado, nós levamos na brincadeira. E Jesus está com um chicote, um pedaço de pau, para sentar naquelas coisas que nós construímos. O que é que nós temos construído dentro do templo? Que nós somos o templo do Espírito. E que nós temos construído dentro desse templo. Se for porcaria, coisa desonesta, Jesus vai pegar um pedaço de pau e vai quebrar tudo.
Eu deixei um texto aqui, nem vou comentar, que o tempo passou, né? Eu pensei que em Malaquias 3, 12, 14, 16 e tudo, ele diz assim: terei compaixão deles, como o pai tem compaixão do seu filho obediente. Então vocês serão uma vez a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Eu terei compaixão de vocês como um filho obediente, filho desobediente. Pai não tem prazer nele. Nós somos filhos obedientes. E ele diz assim: e vocês vão ver outra vez a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Às vezes eu vejo uma coisa assim: fulano é santo, fulano é isso, outro é mal, outro é bom e tudo. Assim, deixa que o tempo vai responder se é de Deus ou se não é de Deus. Porque Deus falou assim: vocês vão ver a diferença, quem é justo e quem não é justo, quem obedece a Deus ou não. O tempo responde. Calma. Amém? Vou ler a conclusão aqui, que é imensa. Os que tratam o sagrado de qualquer jeito é castigado, mas o que trata o sagrado com o devido respeito é abençoado. O desejo de Deus é que todos venham tratar o sagrado com respeito para serem abençoados. O prazer de Deus é dar bênçãos e coisas boas a cada um. Deus não quer castigar ninguém. Ele não tem prazer nisso. Ele quer que nós tratamos com dignidade aquilo que é sagrado. E o que é sagrado? O teu corpo é sagrado, é templo do Espírito Santo. A tua família é sagrada. Trata a sua família com dignidade, que você vai ter sucesso com seus filhos. Ensina as coisas de Deus aos seus filhos. Ajuda eles a fazer a tarefa. Acompanha quem é amizade dele. Seja um bom empregado. Seja um bom funcionário, que o teu trabalho é digno. É de lá que você sustenta a sua família. Há várias coisas que são sagradas, que nós temos que cuidar como se fossem as coisas de Deus. Fazer as coisas como se fosse por Deus, como fosse para Deus, e fazer as coisas com amor. Esse é o servo de Deus, que cuida da arca de Deus, que cuida do sagrado. Louvado seja Deus. Em relação ao sagrado, eu tenho recebido um bênção ou castigo? Eu tenho sido abençoado, eu tenho sentido a presença de Deus, eu tenho sentido paz. O mundo tem ido de mal a pior, porque não tem buscado a Deus. Vamos orar juntos? Quem estiver em casa, quiser acompanha com a gente, eu vou falar, e a gente fala lá. Pai de amor justo e bom. Pai de amor justo e bom. Em nome do teu Filho Jesus. Em nome do teu Filho Jesus. Me ensina a te agradecer. Me ensina a te agradecer. Pelas coisas boas e também pelas ruins. Pelas coisas boas e também pelas ruins. Me dê sabedoria. Me dê sabedoria. Para tratar o sagrado. Para tratar o sagrado. Com o devido respeito. Com o devido respeito. Para poder receber bênçãos. Para poder receber as suas bênçãos. Para poder receber as suas bênçãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra. Que ela cresça nos corações. Que ela não venha ofender as pessoas, mas que ela venha trazer mudança. Que ela venha trazer, o Senhor, um nascer de novo. Se não nascermos de novo, não veremos o teu reino. Que haja conversão, mudança de caminho. Que possamos tratar o Senhor aquilo que é sagrado. Que aquela Bíblia que está no celular, aquela Bíblia que está em casa, ela seja lida. Que a nossa internet seja acessada, Senhor, nas coisas que é de Deus. Que nós podemos tratar o sagrado, o nosso corpo, a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho. Tudo que envolve o Senhor. Aquilo, Senhor, que foi dado para nós. Põe tudo na tua presença e agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém? Amém. Vamos falar a bênção final. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém? Amém. O Senhor nos abençoe e até a próxima em nome de Jesus.